acadêmico do curso de Direito do nono período da UFPA e integro juntamente com o mestrando Leonardo o projeto intitulado Assessoria Jurídica como instrumento de apoio à Agência de Inovação Tecnológica, a chamada Universitec, sob orientação da professora doutora Lumes Caff. Basicamente, o projeto ele vai tentar estimular estudos sobre temáticas relacionadas ao eixo que nós chamamos de empreendedorismo, inovação e direitos humanos na Amazônia, no âmbito principalmente universitário, mediante a tentativa de estabelecer um ambiente que vai tentar integrar tanto aspectos práticos quanto aspectos teóricos. Assim, ao longo desses 2 anos, o projeto extensionista ele se desenvolve com base em 2 frentes principais. A primeira, a construção de instrumentos contratuais para as empresas que estão incubadas na Universitec. Nós chamamos empresas incubadas basicamente empresas que estão em fase embrionária ou de crescimento inicial, e uma segunda frente que seria basicamente a orientação jurídica propriamente dita sobre as formas de regularização dessas empresas em determinadas situações. Bom, em decorrência da pandemia que enfrentamos, as atividades em sua maioria do projeto procederam por meio das plataformas digitais, com o objetivo de prestar assessoria a essas empresas e delimitar os principais questionamentos jurídicos das empresas, entre eles o que surgiu em grande escala, que é exatamente estudar o modelo que nós chamamos de empresas de startups, ou seja, o que nós poderíamos traduzir como sendo um grupo de pessoas que, iniciando uma empresa, trabalhando com uma ideia diferente, escalável e em condições de extrema incerteza. Com efeito, surgiu a necessidade de iniciar uma investigação do que nós chamamos de marco legal das startups, já que se identificou que a Universitec congrega uma quantidade considerável de empresas que se autodenominam como sendo startups. É importante registrar que as startups elas possuem e têm a função de desenvolver tanto produtos quanto serviços que nós chamamos de inovadores, com alta potencialidade de crescimento. As startups, para elas se manterem no mercado, elas precisam inovar constantemente e trazer novas ideias para a sua gestão. Por isso, portanto, uma das estratégias é tentar utilizar o meio acadêmico por intermédio das incubadoras tecnológicas, como no caso a Universitec, para desenvolver ideias de forma rápida e eficaz. Assim, em decorrência disso, surgiu a demanda sobre um estudo em relação das startups, já que são as protagonistas nesse novo cenário mundial, o que acaba gerando uma necessidade de modelos de negócios e arranjos contratuais diferenciados. Entre esses modelos, nós temos o que nós chamamos de contrato de veste, que é o objeto fruto do estudo do nosso artigo, que teve como objetivo principal compreender a utilização do contrato de veste pelas startups em um contexto que nós chamamos de contexto de empreendedorismo. Com o intuito de alcançar esse objetivo, foi necessário compreender a relação do empreendedorismo e o direito, o conceito de startups no Brasil e o seu tratamento. Assim, nós partimos do questionamento de como esse novo modelo de contrato pode impactar os negócios, em especial as startups, portanto, indispensável examinar o modelo societário adotado diante da utilização do contrato de veste pelas startups. Assim, nós utilizamos o método hipotético dedutivo e utilizamos também fontes primárias e secundárias mediante uma coleta de dados de análise quantitativa e qualitativa. Agora, passo a palavra ao Leonardo, que continuará com a apresentação. Olá, me chamo Leonardo Norá. Seguindo a linha já apresentada pelo Paulo, nos encaminhando para os resultados da pesquisa, foi possível identificar que no ambiente econômico atual, onde as sociedades startups são cada vez mais comuns, também ser mais comum a utilização do contrato de vesting, que pode ser conceituado como uma retribuição a título de participação societária a um determinado colaborador que investiu tecnicamente através de seus serviços no crescimento e desenvolvimento daquela organização empresarial. O contrato de vesting, já mais comum na experiência estrangeira, ainda é atípico no Brasil porque não possui regulamentação específica por lei. Então, o trabalho que tem sido feito sobre este contrato, sobre esta categoria negocial, vem sendo agora sim acurado de maneira mais direta pela doutrina e pelos estudos acadêmicos, que é esse o foco do nosso trabalho. Acontece, porém, que o contrato de vesting ele não se limita à sua aplicação
específica, mas ele também convida a repensar elementos ainda mais intrínsecos à própria sociedade. Sobretudo, a affectio ou bona fide societatis, que seria um elemento subjetivo distintivo da sociedade, e os demais contratos consensuais que se destinam a resultados de lucro. Fala-se isso porque no contrato de vesting, o colaborador assume, ora, um interesse na organização e na reprodução dos fatores produtivos. Ele atua diretamente como sujeito, parte desses fatores produtivos, como também tem o interesse de sócio na partilha dos lucros. E a affectio societatis, diante do seu caráter subjetivo, que pressupõe uma similitude do sentimento entre os sócios para a obtenção de um retorno comum, não é suficiente para responder a situações como essas, em que o sócio ora tem interesse como colaborador, ora tem interesse como sócio. Por isso, a doutrina comercialista tem desenvolvido uma noção ampla de fim social, onde se abarque tanto o escopo meio, a identificar da organização empresarial, a empresa, quanto o escopo fim, que seria a partilha dos resultados entre os sócios. A partir dessa noção mais ampla, é possível aplicar o contrato de vesting de maneira mais segura, evitando uma incidência desproporcional de institutos jurídicos societários, como os conflitos de interesses e a exclusão de sócio por justa causa. Então, concluímos indicando que o contrato de vesting precisa ser melhor estudado academicamente, mas que ele também pressupõe uma reanálise da própria estrutura societária. E convido os colegas que estiverem assistindo a refletir sobre o tema conosco. Agradeço a atenção e até a próxima. Um abraço.